Olá, tudo bem? Professor Palma, meditando direito. Hoje é dia 16 de outubro de 2019, uma quarta-feira. Está marcado para amanhã, quinta-feira, um julgamento histórico no Supremo Tribunal Federal, pelo menos o início desse julgamento, para tratar da questão da possibilidade da execução da pena a partir de segunda instância. Esse é o último posicionamento da Corte, mas ainda existe divergência e a ideia é agora, nesse julgamento, pacificar essa questão, né? A ideia passa pelo direito constitucional, mas passa também pelo processo penal, pelo Código de Processo Penal. E eu quero dar uma pequena explicação a respeito disso, tudo bem? Bem simples, sem análises muito profundas sobre as raízes disso tudo, ou comparação com outros países, só de maneira clara e objetiva o que diz a nossa legislação. Nós vamos à Constituição Federal e chegamos lá no artigo 5º da Constituição Federal, e nesse artigo 5º nós procuramos o inciso 57. Artigo 5º, inciso 57 da Constituição. O que encontramos lá? O princípio constitucional da presunção de inocência, de não culpa, de não culpabilidade, né? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Quer dizer, só se pode considerar alguém culpado após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isso é uma questão de segurança, de respeito ao princípio democrático, de respeito a uma presunção de inocência. Nem sempre foi assim. Houve um momento na história da humanidade, inclusive de nosso país, em que havia uma presunção de culpa. Se fosse apresentada uma acusação contra alguém, presumia-se que era culpado e era obrigação desse sujeito demonstrar sua inocência. Isso é um rematado absurdo. Evoluímos com muita luta, com muita dificuldade, à custa de muito esforço e sacrifício de muita gente, até chegarmos ao princípio da presunção constitucional de inocência, de modo que o que se presume é a inocência e não a culpa. A culpa tem que ser comprovada, consagrada, para só então se poder punir o sujeito. Então ninguém pode ser considerado culpado antes ou até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. A prevalecer o entendimento que o STF mantém hoje, nós estamos então admitindo que alguém seja considerado culpado antes do trânsito em julgado, seja por uma decisão de segunda instância ou do STJ, mas nós estamos presumindo, porque se o processo não transitou em julgado ainda, e veja, o conceito de trânsito em julgado é claríssimo. Transita em julgado a condenação, transita em julgado a decisão, quando sobre ela não existe mais a possibilidade de recurso. É isso que significa trânsito em julgado. Transitada em julgado está a decisão sobre a qual não é mais possível interpor qualquer espécie de recurso. Então, entender se possível a execução antes do trânsito em julgado significa que podemos entender alguém culpado antes do trânsito em julgado, o que parece violar o inciso 57 do artigo 5º da Constituição Federal, e sobre isso o STF vai se manifestar, né? Estou só procurando interpretar o dispositivo. Nós devemos observar ainda no artigo 5º o inciso 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Ou seja, para que possamos privar alguém da sua liberdade, é preciso observarmos o devido processo legal. E falando de devido processo legal, nós devemos então caminhar até o Código de Processo Penal e observar lá o artigo 283, que é posterior à Constituição, porque a sua redação é de 2011, o Código de Processo Penal é de 1941, mas esse artigo 283 tem uma redação que lhe foi dada em 2011.
E lá no artigo 283 do Código de Processo Penal está estabelecido que ninguém poderá ser preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Então, o artigo 283 do Código de Processo Penal é claríssimo, né? Tem uma luminosidade solar. Quais são as hipóteses em que se pode prender alguém, né? Podemos prender em flagrante ou por ordem da autoridade judicial competente. E a autoridade judicial competente pode proferir essa ordem, decretar a prisão no caso de condenação, sentença condenatória transitada em julgado, porque aí já é culpado, né? Está consagrada a culpa, ou durante a investigação ou no processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Não existe aí a possibilidade da prisão para execução antecipada ou execução provisória. Então, decidir-se que é possível essa execução é violar o que determina o artigo 283. A decisão que determina ser possível a execução provisória é uma decisão ilegal, porque viola o artigo 283. Ela também viola um princípio constitucional, porque presume culpado alguém cuja Constituição estabelece ser presumivelmente inocente. E aí dirão alguns, mas em muitos países avançados pelo mundo isso é possível. E daí? Não vivemos lá, vivemos aqui. E se precisamos copiar alguma coisa, melhor que copiemos o que existe de bom e não de ruim. Abrir mão de conquistas é um negócio muito complicado. Mas é que a justiça demora. Melhoremos ela então? Aperfeiçoemos a questão dos recursos? Está na hora já, passou do tempo e muito, de criarmos um novo Código de Processo Penal com oportunidades de recurso mais claras, menos complexas, né? Mais objetivas. Então podemos elaborar um novo modelo e conseguirmos então uma justiça mais rápida, mais eficiente, mas suprimir garantias nunca parece ser o melhor caminho, nem para agradar a opinião pública proferir decisões que atentem contra uma garantia constitucional ou contra um texto de lei, né? Nesse aspecto, inclusive, em alguns vídeos que eu vou providenciar para os próximos dias, eu vou explicar sobre a prisão temporária e a possibilidade da decretação da prisão preventiva, que são modalidades de prisão cautelar, né? Porque, veja, como que fica então nesses países quando se descobre um erro judiciário, né? Porque ainda que se diga que é um índice pequeno, existem recursos ao STJ, ao STF, mas normalmente quando passou de segundo grau, raramente muda alguma coisa. Sim, mas se houver uma chance de mudar, já é perigoso. Porque e se mudar? E se o sujeito permaneceu longo período de tempo encarcerado? Não é melhor a gente terminar o processo dele rapidinho, melhorar a eficiência da justiça, ter uma decisão definitiva mais rapidamente para poder depois executar com segurança? Porque inverter esses papéis, colocar o sujeito na cadeia e obrigar ele a ficar esperando a justiça analisar um caso dele, né, dá a impressão que você está querendo justificar, sabe, a demora. Não, vai demorar mesmo, não tem jeito, então melhor é que ele espere preso do que a sociedade esperar para prendê-lo. E aí é que a justiça não vai ser rápida mesmo, porque estamos inventando um plano B. O sujeito que já foi condenado em segundo grau pode ficar esperando, e às vezes vai esperar até executar a pena, para a justiça decidir que o processo dele estava errado, tinha uma nulidade grave ou ele era inocente. E aí? Como é que vai ser feito? Mas a Constituição diz que o Estado indenizará o erro judiciário. E indeniza? E indeniza? O Estado indeniza?
O Estado que é o maior litigante, o Estado que tenta frequentemente fugir de suas dívidas, perdão, ele indeniza? É um problema para a gente refletir, não é? É um problema para a gente refletir. É lógico que todo mundo quer uma sociedade mais justa, nós queremos que os criminosos paguem pelos crimes que cometeram, mas a pressa é sempre inimiga da perfeição. Era melhor tentarmos aperfeiçoar o sistema para que nós pudéssemos executar a pena só depois do trânsito em julgado, né? Justiça tardia é uma injustiça. Então a gente devia tentar resolver aí e não criar paliativos para dar a impressão que justiça de verdade está sendo feita. Tá? Só uma opinião. Professor Palma, meditando direito. Até mais.